teu santo nome. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos caminhando para a nossa última reflexão dentro da série de mensagens chamada História nas Nossas Histórias. Entendendo o nosso lugar no grande drama das Escrituras de Deus, entendendo o nosso lugar na grande narrativa do Evangelho que nos é apresentada nas Escrituras Sagradas. E quando nós pensamos toda essa realidade, quando nós pensamos toda essa cronologia das Escrituras, nós acabamos colocando uma questão na nossa mente que é: será que de fato nós precisamos de Deus para que o mundo se desenvolva e caminhe para um bem maior? Será que de fato nós precisamos de Deus para que as coisas se desenvolvam e caminhem para um bem infinitamente maior do que nós sequer pensamos e imaginamos? Porque algumas pessoas podem argumentar o seguinte: esse livro já é muito antigo, para que eu vou confiar nele? Afinal, olha, os seres humanos já conseguem ir para Marte e analisar as coisas que estão lá. Nós já temos trabalhado para curar vários tipos de doença e não precisarmos temer mais por elas. Nós já temos encontrado meios de todo mundo poder ganhar dinheiro de uma certa forma, quando comparado com 200 anos atrás, que quase ninguém tinha dinheiro. Será que nós precisamos de fato de Deus? Será que o ser humano, no seu espírito, caminhando para um progresso, caminhando para uma tentativa de desenvolvimento pessoal, não pode alcançar o bem que tanto assim almeja? Tendo em vista que todo dia a gente vê cada coisa que facilita a nossa vida e que falamos: uau! A gente vai fazer compra no mercado, a gente pode fazer por celular. As pessoas selecionam para nós o melhor tipo de fruta que nós escolhermos ou legumes e manda para a gente. A gente está com alguns sintomas, nós vamos no santo Google, que não é muito aconselhável, mas colocamos lá: estou sentindo isso, isso, isso. O Google vai falar: você está morrendo. E aí você fica: meu Deus! E ele vai dar a solução. Mas mesmo com toda essa facilidade que nós vemos, mesmo com doenças, com dificuldades pessoais, o nosso mundo melhorou muito. Mas a única coisa que não melhorou é a expectativa de que de fato nós estamos caminhando para um fim muito melhor, um fim da qual nós vamos criar um mundo ideal da qual nós podemos viver. Essa é a única certeza que o nosso mundo não pode dar. Por quê? Nós avançamos tanto, avançamos. E estamos aí brigando sobre guerras nucleares para ver quem que vai querer lançar o míssil primeiro. Nós avançamos tanto no desenvolvimento do mundo, mas em Campinas, ano passado, nós tivemos mortes por inundação em alguns pontos de Campinas. Dito isso, 2 dias atrás, no Texas, se eu não me engano, 20 crianças desaparecidas por questão de inundação. Se o mundo caminha de fato para algo muito bom e do qual nós podemos solucionar, por que que ainda hoje nós temos gente falando mal um do outro? Nós temos gente mentindo um para o outro e tentando passar a perna, ter sempre a melhor oportunidade em todas as coisas, a todo momento, se a humanidade está caminhando para um determinado bem do qual nós estamos construindo. Esse bem que a humanidade está construindo é falso. É falso. É só uma ilusão para os nossos olhos, esse bem que nós estamos caminhando e andando. E se é assim, como então nós podemos viver? Se nós não podemos colocar expectativas e esperanças naquilo que nós estamos fazendo diariamente neste mundo, como então nós podemos viver e colocar esperanças dentro do nosso coração? Como que nós podemos lidar dentro de todo esse cenário? E é exatamente aí que o livro de Apocalipse
Dá até medo, né? Cai como uma luva em nossas mãos. O livro de Apocalipse cai como um frescor num deserto para nos saciar de toda a sede e angústia que nós tanto temos. O livro de Apocalipse, ele é escrito, abro parênteses, semana que vem eu vou falar mais, porque semana que vem nós começamos uma exposição no livro de Apocalipse, fecha parênteses. No livro de Apocalipse, ele é escrito para pessoas que sofrem, para pessoas que vislumbravam um futuro espetacular, um futuro onde Roma ia proporcionar tudo de melhor. E estão morrendo cada vez mais. O livro de Apocalipse é escrito para pessoas que são discípulos e discípulas de Jesus e têm que perseverar em um mundo que é hostil a ser um discípulo e uma discípula de Jesus. Em um mundo que vem de uma prerrogativa de que não precisamos de Deus, porque Roma lhe dará tudo. Muito parecido com o mundo do qual nós vivemos, que fala, você não precisa de Deus. A tecnologia lhe dará tudo. E ambos esses cenários, nós vemos que, na prática, eles não caminham para nos dar todas as coisas, mas para nos destruir por meio de todas as coisas. E dentro dessa destruição, João, ele recebe uma visão de Deus, ele vê a Deus, e Deus passa a revelar para ele todo o desenrolar da história. E nesse desenrolar da história, nós vemos caminhando para o último capítulo, penúltimo capítulo de Apocalipse. Capítulo 21. Depois de acontecer um monte de atos que estão desenvolvendo dentro da história, depois de acontecer milhares de coisas, nós vemos aquilo que João vê para trazer esperança ao nosso coração, para trazer esperança a respeito daquilo que Deus está fazendo no mundo. Peço perdão, gente, estou ajeitando aqui para não fazer mais esse barulho. Se fizer novamente, continue me perdoando. Exerçam o perdão de Deus sobre a minha vida. Acho que foi. Dito isso, João, ele escreve aquilo que ele vê com seus próprios olhos, daquilo que Deus lhe revelou para trazer esperança para aquelas pessoas do primeiro século e para nós, que caminhamos no mundo tão hostil a nós. Leio com vocês Apocalipse 21, versículo do 1 ao versículo 5. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. João, caminhando para o final do livro de Apocalipse, depois de todo o desenrolar da história, depois de ele ver como a história cronologicamente vai avançando, e Deus sendo soberano sobre toda essa história, sendo soberano sobre tudo o que acontece, sendo soberano sobre o que acontece hoje, João vê o quê? A cidade de Deus, um novo céu e uma nova terra. Ele vê a cidade de Deus descendo, e depois ele vê o fim de todo sofrimento. E Deus, fechando essa parte, falando: isso é digno de confiança, porque é verdadeiro. E assim encerra essa perícope da qual nós estamos refletindo.
quero falar com vocês a respeito da restauração da criação. E a restauração da criação se dá com o início de uma nova criação. Se dá com o início de uma nova criação. Se eu, por um determinado momento, estou com essa água aqui, e aí eu falo, Edson, preciso de uma nova água. O Edson, como um diácono maravilhoso, ou o Jonatas, como um diácono maravilhoso, vão falar, é para já, pastor, vão pegar um novo copo de água e vão me trazer para cá. A grande questão é, os dois copos são a mesma coisa ou são copos diferentes? São copos diferentes. Claro, é um copo novo, mas um copo diferente. E não é isso que João está falando no primeiro versículo. Não é isso. Ser novo de uma nova unidade. Mas aquilo que João está falando. E eu vi, eu observei, eu vi nascer diante dos meus olhos um novo céu e uma nova terra num sentido de qualidade. Num sentido de qualidade e não de novidade. Aquilo que João vê quando Deus está restaurando toda a criação, é Deus restaurando essa terra, esse céu e fazendo novo em qualidade, não em novidade. Se você por algum momento achava que o novo céu e a nova terra era Deus pegando essa, destruindo e dando um outro estalar de dedo, fazendo surgir com todos nós nessa nova terra, vocês estão enganados. Porque a palavra novo é kainos e não cronos. Cronos é novo de surgimento. Se eu pedisse para o Edson um novo copo, ele, cronos, me daria um copo novo. Mas, se eu precisasse de um kainos, um tempo novo, um copo novo, esse daqui teria que ressurgir como um novo automaticamente. Esse que eu estou bebendo, e não o outro. E é exatamente isso, quando Deus, ele fala para João, que ele estava fazendo nova todas as coisas. Então, eu vi, eu observei um novo céu e uma nova terra. E isso é de profunda preciosidade para nós, meus irmãos. Por quê? João, ele não está imaginando. João, ele não está interpretando. João não está desejando um novo céu e uma nova terra. João, ele está vendo diante dos olhos dele, por revelação de Deus, essa terra da qual nós habitamos surgir como nova. E essa nova terra que surge como nova é completamente diferente da criação da qual nós vivemos nesse exato momento, que é manchada pelo pecado. Na segunda reflexão dentro dessa série de mensagens, eu trouxe para vocês a respeito da queda. O ato da queda da humanidade é o que explica por que tudo de mal acontece. E não é porque você mente que o mundo está ruim. Você mente e torna o mundo ainda mais ruim. Mas é por causa do pecado de Adão e Eva, o pecado original, que eles se rebelaram contra Deus, é a resposta do porquê esse mundo está ruim. E sendo aquele pecado que nós vimos depois, no domingo passado, que em Cristo a criação começava a ser nova, e aquele pecado é removido, agora nós temos isso sendo consumado aqui. Dessa nova criação surgindo com a antiga passando. E aqui tem um detalhe muito interessante. Vocês já observaram na segunda parte do versículo 1? Leiam aí nas suas Bíblias. Segunda parte do primeiro versículo. Ele vai falar que já não existia mais o quê? Nem terra, nem céu e nem mar. Por que não existe mais mar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que Deus está falando que não existe mais mar? Porque desde o capítulo 10 de Apocalipse,
tudo que é de mal, tudo que é de ferramenta de Satanás e tudo que é de destruição das nossas vidas, de acordo com o Apocalipse, não literalmente, não entendam literalmente, podem ir para a praia, mas de acordo com João vendo, surge do mar. Assim que o dragão não consegue matar a criança, ele abre a sua boca e começa a derramar a água. Essa água que vai sendo derramada, cai, desemboca-se no mar. Do mar surge a primeira besta, do mar vai surgir a segunda besta, e do mar surge a grande Babilônia, a meretriz que tenta persuadir a todos aqueles que são de Deus. E quando ele está falando, e eu vi que já não existia o antigo céu, a antiga terra e nem o mar, ele está falando que Deus fez isso tudo novo. Deus restaurou toda essa criação e tudo aquilo que pertencia ao maligno e era uma esfera de influência de Satanás na destruição desse mundo e na perversão dos santos de Deus, tudo isso é destruído. E é por isso que é chamado de nova criação. Porque quando João vê tudo surgindo como novo, ele observa que tudo aquilo que havia destruído esse mundo, que nós estamos hoje, já não existe mais. Já não existe mais. Porque Deus providenciou uma nova criação em qualidade para essa criação dele que foi destruída. Para essa criação dele que foi maculada pelo pecado. E Deus faz ela ser nova. E aqui, quero trazer uma observação para vocês. Uma observação de que não haverá mais preocupações. Não haverá. Não sei vocês, mas quando eu estava no ensino fundamental, uma vez um dos meus professores falaram, ou um amigo meu, não sei, pode ter sido um amigo meu e pode ser mentira. Também não estou falando uma informação que é verdade. Então não confie 100%, só peguem a ideia da mensagem. Me falou, olha, você sabia que se cair uma fagulha do sol, uma fagulhinha do sol aqui na Terra, ela explode? Se é verdade ou não? Não sei, meus irmãos, não estou falando que seja. Feche parênteses. Mas falou isso e eu fiquei com medo tremendo. Porque eu falei, como que pode uma bola pegando fogo tão distante daqui? E se uma fagulhinha dela cair aqui na Terra, eu vou perder toda a minha vida? Que vida sem sentido, quando eu ouvi isso quando eu era mais molequinho. E essa preocupação de quando eu era mais novo, olhando para o Apocalipse, aquilo que Deus fala quando, João fala, quando ele viu um novo céu, uma nova terra, isso não é mais uma preocupação. Porque o sol não estará mais afetado pela estrutura do pecado original. Um outro exemplo. Essa semana, conversando com minha mãe lá em casa, ela me falou, e ela nem sabia desse detalhe, mas um colega dela, um conhecido, foi para Fortaleza, foi desestressar, conheceu os parentes, é professor, estava de férias. E ele estava muito estressado, muito ansioso. Conforme ele entrou no mar, ele foi pulando onda. E daqui a pouco ele começou a juntar um monte de gente ao redor dele. Teve um ataque fulminante. Um homem de 48 anos de idade. Ele foi quem me estagiou enquanto eu estava fazendo minha graduação de filosofia. Quando a gente vê um novo céu, uma nova terra, isso não vai mais existir. Não vai mais existir aquelas 20 crianças no Texas que foram arrastadas por uma inundação. Não vai mais existir você querer sair de noite e ter medo. Isso não vai mais existir. Não vai mais existir você estar diante do luto e pensar como a vida é frágil. Não vai mais existir, porque a antiga ordem dessa criação já passou. E eis que João vê tudo novo. Um novo céu e uma nova terra, na qual é infinitamente melhor e aperfeiçoada do que essa. Infinitamente melhor e aperfeiçoada do que foi a criação de Deus em Gênesis capítulo 1 e 2 antes da queda. O protótipo do jardim do Éden vai ser infinitamente melhorado no grande dia do Senhor Jesus Cristo, quando ele retornar. E então, assim como João viu tudo se fazendo novo, nós também podermos contemplar com os nossos olhos tudo ser novo. Por isso que a restauração,
ela implica o início de uma nova criação. Mas a restauração também implica a respeito de um reencontro com Deus. Os seres humanos, nós, temos um desejo no nosso coração de nos conectarmos com o divino, de nos conectarmos com o sagrado. Esse papo furado de que tem muito mais gente ateu é papo furado. Porque a gente vê cada vez mais pessoas religiosas, que não é cristã, mas são religiosas. Porque no coração humano, de acordo com Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, no coração humano há o desejo pela eternidade, há o desejo pelo divino, há o desejo pela transcendência. No nosso coração, como nós somos criados, nós desejamos a Deus. E aquilo que a restauração vai falar é que haverá um reencontro com Deus neste grande dia. Observe o versículo 2 e o versículo 3, aquilo que João ele vai nos dizer. Ele diz exatamente que, e vi. Observem novamente, meus irmãos. Ele vê, ele não imagina, ele não interpreta. Ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. Aquilo que João, agora, ele vê e escuta falar, é que o ser humano terá o seu reencontro com Deus. A restauração implica no nosso reencontro com Deus. Gênesis capítulo 3 fala que por conta da nossa rebelião, o nosso desejo de sermos como Deus fez nos separar do nosso Criador. E aquilo que Apocalipse 21 nos fala da restauração que vem de Deus, é o reencontro com o nosso Criador. É desfrutarmos novamente da presença de Deus. E aqui quando ele menciona, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, não é, meus irmãos, a Jerusalém de Israel, do povo judeu. Tá bom? Não é. Não é isso. Ponto. Dito isso, ele vê uma nova Jerusalém, que vem da parte de Deus. E essa nova Jerusalém que vem da parte de Deus, ela desce até essa criação que foi restaurada pelo Senhor, que João viu Deus restaurando. Agora a presença de Deus, aquela cidade que representa o ser do nosso Deus, ela desce e habita aqui no nosso meio. E então João escuta um anjo falando e dando o significado dessa cidade que desce, que é: e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E esse Deus que habita conosco é a plena consumação daquilo que significa ser Emanuel, Deus conosco. Um dos títulos de Jesus. Porque Jesus é o Deus conosco que se encarnou, habitou entre nós e se relacionou conosco. Mas agora em Apocalipse 21, nós temos uma amplificação desse resultado, que é o nosso reencontro com Deus Pai Todo-Poderoso, aonde Ele estará no nosso meio e nós seremos o povo dele. Nós, as pessoas brasileiras, não. O povo dele, que é povo de toda raça, tribo e nação, pessoas de todas as culturas, pessoas de todas as etnias, pessoas de todos os tipos, serão pessoas que se confessam a Jesus Cristo, são pessoas que estarão com Deus neste grande dia do reencontro do nosso Senhor. E quando Deus nos reencontrar novamente, nós poderemos desfrutar da criação e da plenitude da vida que Deus nos dá. Somente nesse grande dia. Porque aquilo que falta no nosso coração será preenchido novamente com a descida da Nova Jerusalém, a presença de Deus. E isso traz para nós duas coisas que eu quero expandir. A primeira, meus irmãos, ela desce
ela desce. O estado final da restauração é aqui na terra. É aqui nessa terra. Pastor, eu sempre achei que eu seria o Gasparzinho, adorando a Deus lá no céu. Não. Não. Quando Deus restaurar tudo, os nossos corpos serão ressuscitados, aperfeiçoados, as nossas almas se juntarão ao nosso corpo e nós desceremos juntamente com Deus para habitar aqui na terra, na presença gloriosa do nosso Senhor. Porque aquilo que Ele está fazendo é restaurando, e não recriando, mas restaurando tudo aquilo que nós destruímos por causa dos nossos pecados. Então a primeira coisa é que nós vamos viver aqui com Deus, neste mundo. A segunda coisa é que tudo isso é uma iniciativa exclusiva da parte de Deus. Se você observar o versículo 2, ele vai falar aqui, e descia do céu da parte de Deus. Porque Deus é quem faz a nova Jerusalém descer. Deus é quem faz a criação ser restaurada. Deus é quem toma a iniciativa de nos reconectar com Ele. Porque nós, como seres humanos, como eu comentei na introdução, nós queremos se tornar Deus. Nós queremos trazer o paraíso para cá segundo as nossas próprias vontades. Nós queremos construir esse mundo como se nós fôssemos o Deus criador dele. E nós não somos. E aquilo que Apocalipse deixa muito claro é que a restauração, aquilo que nós mais almejamos, só vem da parte de Deus. Não vem da minha, não vem da sua. Vem exclusivamente da parte de Deus. Porque aquilo que nós tentamos criar, tentando ser Deus, é esse mundo. Quando nós tomamos do fruto do bem e do mal e decidimos nos tornar como Deus e criar um mundo segundo a nossa imagem e semelhança, é esse mundo onde a gente entra numa cirurgia e tem medo de morrer. É esse mundo quando nós entramos para sair, a gente vai sair de casa no período da noite e não sabe se volta com o carro, se volta com vida, ou se vai direto para o hospital porque teve algum problema de saúde. É esse mundo que nós criamos tentando ser como Deus. Mas o mundo que Deus está restaurando é completamente diferente. É um mundo sem influência direta do pecado. E a terceira conclusão que João vê é, no versículo 4, que ao contemplar um novo céu e uma nova terra, ao vislumbrar Deus descer e se reencontrar com seu povo, a restauração aponta também para o alvorecer da vida eterna. A restauração aponta para o alvorecer da vida eterna. E como que é esse alvorecer? Como que é surgir essa vida eterna? Versículo 4. Ele, Deus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aquilo que as Escrituras nos apontam como o alvorecer, como a conclusão de que o mundo foi renovado, aquilo que Deus aponta com a plena clareza de que esse mundo foi feito novo, é Ele mesmo enxugar dos nossos olhos a última lágrima que haverá caído. É Ele mesmo tirar dos nossos rostos a lágrima que nós derramamos por conta de tudo aquilo que nós fizemos. Dos nossos rostos, Deus retirará toda lágrima. Da nossa face, Deus, com a sua própria mão, enxugará tudo aquilo que nós desenvolvemos por nossas próprias mãos, que é morte, medo, destruição, angústia, ansiedade, solidão, temor. E não temor divino, mas temor de tudo, qualquer coisa que não Deus. E Deus, sendo aquele maior interessado e tendo tomado toda a iniciativa, Ele mesmo virá ao nosso encontro e falará: quer saber por que todo o mal acabou?
está aqui a prova. Eu estou enxugando dos seus olhos a última lágrima que você vai derramar, porque tudo se fez novo. Não fomos nós que fomos até Deus querendo fazer isso. Nós queremos o caos. Nós queremos destruição. Veja o mundo como está. Deus, pelo contrário, Ele não quer isso. E é por conta disso que Ele toma iniciativa e vem até cada um de nós. E a conclusão que dá agora, estrondando no versículo 5, que aí vem uma voz de Deus. Até agora nós vemos João e um anjo falando. Mas agora no versículo 5, estronda a voz de Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra, dizendo o seguinte: e aquele que estava sentado no trono diz: vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida, ele disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Vejam, eu faço nova todas as coisas. É Deus dizendo exatamente essa verdade. E aqui, este faço nova todas as coisas pode ser traduzido como estou fazendo novo. Estou trabalhando para que tudo seja novo. E esse estou trabalhando para que tudo seja novo começa com Deus lá em Gênesis capítulo 3, quando ele vê o que nós fizemos com a criação dele. Ele fala: mas a serpente ferirá a cabeça da criança, mas a criança lhe ferirá o calcanhar. E quando a gente vê o desenrolar, a criança lhe ferirá a cabeça. E quando nós vemos todo o desenrolar da história, caminhando até os evangelhos, nós percebemos que aquela criança que pisaria o mal que entrou no mundo é Jesus Cristo. E quando nós vemos Jesus Cristo indo até a cruz e falando: Pai, está consumado, o que ele está falando é: eu encerrei aquele mal que nós colocamos no mundo por meio do pecado. Na minha morte, eu estou encerrando o pecado que trouxe a destruição para o mundo. E na minha ressurreição, eu estou inaugurando uma nova era. Na morte de Cristo, esse mundo caído tem seu fim decretado. E na ressurreição de Jesus, nós temos um novo mundo surgindo. E esse novo mundo é demonstrado que ele surge porque Cristo ressuscita. E se Cristo ressuscita, a morte já não tem palavra nenhuma. Se Cristo ressuscita, o antigo sistema desse mundo já não tem voz nenhuma. E se Cristo ressuscita, de acordo com Paulo em Romanos, ele é o primeiro de muitos, muitos que depositam a fé nele. E todos aqueles que depositam a fé em Jesus, escutam essas palavras de Deus. Vejam que eu estou fazendo tudo novo na morte e na ressurreição do meu filho. E quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, quando nós confiamos plenamente a nossa vida no nosso Senhor, nós podemos ter toda a certeza disso que João está vendo. Porque Deus fala: faço nova todas as coisas, e em seguida ele repete: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. São dignas de confiança e verdadeiras porque elas vêm unicamente e exclusivamente de Deus. Não vêm por nossos atos, mas de Deus. E em Cristo Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ter a certeza dessa restauração da criação. Em Jesus Cristo, nós podemos vislumbrar esse novo céu e essa nova terra. Em Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza de que esse mundo está passando e Deus está fazendo nova todas as coisas por meio de Jesus. Tão somente por meio de Jesus. À luz dessa realidade, aquilo que Deus espera de nós é que nós entendamos, venhamos a entender que a restauração da criação não está nas nossas mãos. Primeira coisa para nós entendermos à luz desse texto, a restauração dessa criação, a restauração desse mundo, a restauração de todas as coisas, não está nas nossas mãos. Se nós olhamos para pessoas queridas, pessoas que amamos,
pessoas que nós queremos o bem delas, pessoas que nós queremos que vejam o mundo segundo a nossa própria forma, a gente não pode querer fazer isso com as nossas próprias forças ou da nossa maneira. Porque a nossa própria força e nossa própria maneira é destruição. Mas restauração, abrir os olhos para aquilo que Deus fala, é somente por meio de Jesus. Somente por meio de Jesus. Porque em Deus, em Cristo, está fazendo nova todas as coisas. Não é por mim e por você. Então, nós não devemos ficar querendo dar murro em ponta de faca. Nós não devemos ficar querendo forçar os outros a aceitarem a Cristo, a serem como nós, a pensarem como nós. Porque não somos nós que fazemos nova todas as coisas. É único e exclusivamente Deus. E se é somente Deus quem faz nova todas as coisas, o que nós podemos fazer? Orar ao Senhor. Clamar para que Ele traga restauração para aquilo que nós desejamos. E enquanto nós oramos, nós vivemos segundo o caráter de Cristo. Meus irmãos, pode chegar dicas para vocês do TikTok, de Reels no Instagram, no YouTube, newsletters, sei lá da onde, no WhatsApp de vocês, falando, se você seguir esses passos, a sua vida vai mudar, a sua família vai acontecer isso, o seu trabalho vai acontecer aquilo e o seu país vai se transformar dessa forma. Mentira! Mentira! A restauração, a criação de novas coisas vem somente da palavra do nosso Deus, porque é Ele quem faz nova todas as coisas. E se é somente Ele quem faz novo todas as coisas, lança sua vida nele. E almeje esse grande dia. Porque tem muitas coisas que nós não podemos fazer nada. Nada. Nós não podemos fazer nada. Mas nós podemos entregar as nossas vidas e confiar naquele que pode. Um pouco antes de eu viajar, eu conversando com o pessoal, antes de fazer minha mentoria lá em Teresina, conversando com o pessoal, eu falei que eu não gosto de voar de avião. Não gosto. É o transporte mais seguro, mas se der um pane já era. Um carro se bater eu posso ainda viver sem um braço, mas o avião não, já era, morri. Mas, à luz dessa verdade, gente, é que o medo daquele avião cair, o medo de todas aquelas coisas, fez eu pensar, por que eu estou tão desesperado? Será que eu acho que eu posso fazer alguma coisa de fato da minha vida? Não. Minha vida está nas mãos do meu Senhor. E aí, das duas vezes, tanto na ida quanto na volta, até o avião planar 10 mil metros, sei lá quanto, eu falei, Senhor, minha vida está nas suas mãos, minha alma está nas suas mãos, somente do Senhor vem a restauração. Restaure esse avião, mas somente do Senhor vem a restauração. Brincadeiras à parte, mas é essa a questão, não importa o tanto que eu tentasse me esforçar, somente de Deus pode vir nova todas as coisas. Segunda aplicação, todo sofrimento é por enquanto. Todo sofrimento é por enquanto. Se nós vemos em Apocalipse que Deus fez nova todas as coisas, não quer dizer que a gente não vá sofrer neste momento. Não quer dizer que nós não vamos sofrer hoje, porque nós vamos. A grande questão que fica é que nós sabemos o fim da história. E o fim da história é que Deus faz nova todas as coisas. E por Deus fazer nova todas as coisas em Jesus Cristo, quando Ele retornar na sua segunda vinda, eu entendo que toda dor é por enquanto. A minha dor não é a última coisa.
Mas meu Deus é. E o meu Deus sabe exatamente pelo que eu estou passando. E é por isso que ele fala, fiz tudo novo. Porque Deus sabe de todo o sofrimento. Por Deus saber de todo o sofrimento, as nossas dores, elas ganham esperanças nelas. Não quer dizer que elas são fáceis, mas elas não são a resposta última. Toda dor de câncer, ela passará. Toda doença autoimune, ela sumirá. Toda dor e lamento de um divórcio cessará. Todo problema no nosso corpo em relação a sangue passará. Todo o sofrimento da dor, do luto, da depressão, da angústia de ter perdido alguém, passará. Toda injustiça que nós sofremos, passará. Não por causa de nós, mas porque Deus faz nova todas as coisas. E Deus, que conhece muito bem o seu povo, e Deus, que se importa tanto que Ele vem ao nosso encontro e começa a restaurar toda a criação. E se é Deus quem faz isso, eu posso sofrer hoje, mas eu sei que isso não é a resposta final. Porque a resposta final é a restauração de toda a criação por causa do meu Pai que me ama e que está fazendo nova todas as coisas. Dentro disso, nós também não precisamos temer a morte. A morte não precisa ser temida. Ela é real. Ela é real. E chega momentos na nossa vida que parece que ela bate na porta. Parece que a gente deita e não sabe se vai acordar amanhã. E talvez a gente tenha muitos anos de vida ainda. Mas a sensação de morrer bate a porta. E talvez isso te traga uma angústia tremenda que você não consegue lidar com o restante do seu dia. E muitas vezes, o medo da morte, ele pode estar associado porque nós não sabemos o que se encontra assim que a gente fechar os olhos. O que vai acontecer quando eu fechar meu olho? Minha vida parou de existir? Mas nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos deixar, ou nós não devemos deixar ela se aprofundar em nosso coração, ela cavar angústia, ela cavar preocupações em nós. Nós não precisamos, porque nós vemos em Apocalipse que Deus, ele pega a morte e a destrói. No capítulo 20, ele fala que ele pega a própria morte, que ceifa as nossas vidas, e ele joga essa morte no lago de fogo e enxofre para ser destruída por toda a eternidade, porque a morte não é plano de Deus. E é por isso que Deus ele exerce seu justo juiz sobre a morte antes da restauração de todas as coisas. E se Deus, ele destrói a morte, nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer. Nós devemos falar ao nosso coração, quando o medo da morte, a angústia se apropriar de nós, nós devemos falar, o meu Senhor é o detentor das chaves da vida e da morte, porque Cristo Jesus, na cruz, ao morrer e ressuscitar, ele destruiu todo o poder da morte, porque o meu Redentor destruiu todo o poder da morte. Eu não preciso temer, porque ele já me revelou o que acontece quando os meus olhos se fecharem. Quando os meus olhos se fecharem, eles abrirão para a eternidade, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus já têm a vida eterna. Porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus já podem desfrutar de que não serão ceifados pela morte. Porque aquele que é o nosso Senhor foi aquele que venceu. E em Cristo, a chave da morte e da vida está nas mãos dele. E eu bem sei quem é o meu Redentor, porque ele está restaurando tudo e eu posso confiar nele.
por fim, a última aplicação é que nós habitaremos nessa nova criação, meus irmãos e minhas irmãs. Nós habitaremos aqui. Os lugares onde nós tanto amamos correr, ver a paisagem, desfrutar numa caminhada muito devagar, todos esses lugares serão restaurados. Juntamente com eles, os nossos corpos. O nosso corpo será ressuscitado. Se a gente for cremado ou não, não importa. Nosso corpo será ressuscitado. Por causa de Deus. E ao ressuscitar os nossos corpos, nós voltaremos para esse corpo e desfrutaremos dessa criação. Nós não vamos ficar corpóreos num céu que a gente nem sequer imagina. Mas nós vamos ressuscitar e vir habitar aqui nessa terra. Porque a restauração faz nova todas as coisas. Essa terra, a nossa vida, os animais, essa vegetação e todo o universo é restaurado para a glória de Deus. Porque aquilo que Deus criou é aquilo que Deus restaura. E aquilo que Deus restaura é aquilo que nós desfrutaremos no grande dia. E nesse grande dia não haverá mais nada que faça uma lágrima descer dos nossos olhos. Não por nossa causa, mas digo novamente, por causa de Jesus, que comprou isso de forma muito fiel para cada um de nós. Que a gente cante a esse Deus. Venha, retorne, pois minha alma anseia por ti. Minha alma é como uma terra seca, que necessita ser regada, e ela só pode ser regada com o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente cante, Maranata, venha logo, ó meu Senhor Jesus, pois você é a minha esperança. Em ti coloco toda a minha expectativa, porque as suas palavras são dignas e verdadeiras, e delas eu levo com toda certeza, porque o meu Deus é um Deus fiel.